Você conhece Ellen Patrícia Guimarães? Ela é filha de Jerominho, sobrinha de Natalino, os dois presos por chefiarem uma milícia. Foi casada com um matador da quadrilha. Ellen chegou a ser investigada numa operação da PF há pouco mais de um ano. E acabou de ganhar um cargo no governo do estado. As ocupações no Jacarezinho. Hoje a polícia identificou 3 estabelecimentos no Jacarezinho que vendem botijão de gás acima do preço de mercado. E na Muzema. Durante a tarde, o número de agentes fazendo patrulhamento reduziu. As investigações sobre a morte de 3 girafas na Costa Verde. A Delegacia de Meio Ambiente está fazendo diligências e o Ministério Público Federal também está analisando uma denúncia sobre o caso. E como esse calorão afeta o seu sono. Para a gente dormir, a gente precisa de uma temperatura corporal mais baixa. E na medida em que o sono chega, a temperatura corporal diminui. Segunda-feira, 24 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Uma família famosa pelas ligações com o crime e a política está de volta ao governo. Ellen Patrícia Guimarães foi nomeada assistente da Secretaria Estadual de Agricultura. Ela é filha do ex-PM e ex-vereador Jerônimo Guimarães, o Jerominho, apontado como chefe de uma das primeiras milícias que surgiram no Rio. A reportagem é da Márcia Brasil e do Gabriel Barreira. A nova assistente, nomeada em um cargo de confiança no governo do estado, vem de uma das famílias mais influentes da zona oeste do Rio. Influência conquistada com ameaças, sequestros, extorsões e assassinatos. A família de Ellen Patrícia chefiou a primeira milícia que surgiu no Rio. Essa organização criminosa que impôs a cobrança de taxa de segurança e explorou venda de gás, de gatunete e o transporte alternativo. Formada por civis e principalmente policiais, a primeira quadrilha de milicianos montou um grupo de extermínio para quem não se rendesse. O organograma da quadrilha e a árvore genealógica de Ellen Patrícia se confundem. Segundo as investigações, os chefes da Liga da Justiça eram o pai dela, Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, e o tio, Natalino Guimarães, ex-deputado estadual. Os dois foram presos, condenados a mais de 9 anos de prisão e soltos em 2018, depois de quase 11 anos de cadeia. O irmão Luciano também foi parar atrás das grades. Ele agora está em regime semiaberto, cumprindo pena de mais de 35 anos de prisão por homicídio, extorsão e formação de quadrilha. E tem ainda o braço operacional da quadrilha, o antigo marido de Ellen, André Malvar, que está preso respondendo a mais de 90 anos de prisão por vários assassinatos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, André Malvar é um dos 20 presos mais perigosos do Rio, considerado de altíssima periculosidade. Os dois se separaram, mas os outros elos familiares de Ellen Patrícia se mantêm. Ellen Patrícia Guinâncio Guimarães é, desde a última semana, a mais nova funcionária do Estado. Foi nomeada para o cargo comissionado de assistente 2 na Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. A nomeação foi assinada já com o nome de solteira, pelo secretário Marcelo Queiroz, do PP. Ellen chegou a ser investigada numa operação da PF há pouco mais de um ano, que descobriu que parentes tentavam retomar o poder das décadas passadas com nomes menos conhecidos, no Executivo e no Legislativo. A nomeação de Ellen marca o retorno da família Jerominho aos cargos públicos. Em 2020, Jerominho chegou a anunciar planos para concorrer ao cargo de prefeito, mas acabou desistindo. Em compensação, emplacou a sobrinha, filha de Natalino, Jéssica Natalino, como candidata a vice-prefeita do Rio na chapa de Suede Aidar, do Partido da Mulher Brasileira. As duas e outros membros da família Jerominho foram alvos de mandados de busca e apreensão numa operação que investigou a influência das milícias na eleição. Naquele ano, Ellen fez campanha para a irmã, Carminha Jerominho.
com 4.244 votos ao fim da contagem, não conseguiu uma vaga de vereadora. Diferente do que ocorreu em 2008, quando foi eleita para a Câmara Municipal, mesmo com pai e tio presos na época. Ela acabou cassada por arrecadação ilegal de recursos, decisão que acabou revertida. O retorno da família Jerominho à política aconteceu no mesmo dia em que o governo implementou um novo projeto de segurança pública, o Cidade Integrada, para retomar territórios dominados pelo tráfico e pela milícia. Uma das comunidades que devem receber o novo projeto é Rio das Pedras. Foi nessa favela que o ex-marido da nova assistente do governo assassinou o ex-inspetor da Polícia Civil, Félix Tostes, apontado como o responsável pela milícia da comunidade. Segundo o relatório da CPI das milícias, Ellen, então esposa de André Malvar, teria recebido do mandante do crime quase R$3 mil por mês pelo pagamento do assassinato do inspetor. Depois que foi procurado pela nossa reportagem, o governo do estado informou que a nomeação de Ellen Guimarães será revogada. O Palácio Guanabara disse que não foi dada posse e que o nome dela não está na folha de pagamento do estado. Nós não conseguimos contato com a defesa dos citados na reportagem. E nossos repórteres acompanharam mais um dia de operação no Jacarezinho e na Muzema. Pelos becos e ruas, bases da polícia continuam no Jacarezinho. Só que muita gente ainda prefere manter o silêncio. A comunidade do Jacarezinho começou a semana sem o desfile de traficantes armados. Policiais fazem rondas, mas muita gente ainda duvida do que vai acontecer. Acredito não, é época da eleição, tá querendo ganhar voto. A desconfiança dos moradores está ligada a um histórico de abandono. Muito desempregada. E se não fosse essa cesta básica, né, que a gente ganha, né, para nos ajudar, né, não sei o que seria. Precisa de escola, saneamento básico, precisa de emprego, e oportunidade para os jovens também com os cursos profissionalizantes que está faltando na comunidade. De manhã, o governador Cláudio Castro acompanhou o início das intervenções do programa Cidade Integrada. A gente entende que nesse início o clima de dúvida, de ceticismo, ele é um pouco natural, mas cada vez que a população vê que está entrando mais serviço, que as coisas estão acontecendo, que o diálogo começou, a tendência é elas passarem para o lado de cá e apoiarem o programa. O projeto começou no Jacarezinho e na Muzema, na Zona Oeste, e prevê 6 eixos de ações: infraestrutura, social, econômico, segurança, diálogo e governança e transparência. Hoje a polícia identificou 3 estabelecimentos no Jacarezinho que vendem botijão de gás acima do preço de mercado. Investigações mostram que esse tipo de crime é muito explorado tanto pelo tráfico quanto pela milícia. O preço médio do botijão de gás na cidade do Rio é de pouco mais de R$90, mas ele é vendido por até R$120 em algumas comunidades. E os moradores são obrigados a comprar o botijão nos pontos controlados pelo crime. O objetivo da nossa operação hoje é fazer uma atividade fiscalizatória buscando regularizar esse tipo de comércio para que o cidadão que ali mora não pague um valor acima do mercado. Então a DDCD vai continuar trabalhando, vai fiscalizar a origem desses botijões de gás, vai verificar se os vendedores de botijões de gás são obrigados a pagar taxas a traficantes que comandam aquela região. Durante a operação, a polícia também apreendeu drogas na comunidade. Num lugar onde o Estado nunca existiu, promessa já não funciona mais. Rapaz, não acredito não. Pra ser sincero, não acredito não. Já é a segunda vez. Eu nunca vi nada mudar. Vamos ver se agora muda, né? A Polícia Militar Ambiental esteve na Muzema essa manhã. Durante a operação, os agentes encontraram um estabelecimento que não tinha autorização para vender botijões de gás. O material foi apreendido e levado para a perícia. Na mesma ação, os policiais interromperam a construção de 4 prédios irregulares. Um homem que estava trabalhando no canteiro de obras fugiu quando os agentes chegaram. Ao todo, 4 pessoas foram levadas para a delegacia. Não é difícil encontrar placas com anúncios como esse na Muzema, com preços muito abaixo aos de mercado. A compra e venda de imóveis na região é dominada pela milícia.
Um dos principais objetivos do projeto Cidade Integrada aqui na Muzema é interromper as construções ilegais da milícia. A ideia é regularizar os imóveis e entregar títulos de propriedade para os moradores. O Estado também planeja construir uma UPA e uma escola aqui na região. Durante a tarde, o número de agentes fazendo patrulhamento reduziu. Nossa equipe encontrou algumas viaturas em uma das ruas da região. Muitos moradores ainda têm medo de gravar entrevista, mas querem acreditar que é possível fazer melhorias na região. A gente precisa de segurança e evitar roubos também, entendeu? Hoje em dia é difícil você ter segurança até mesmo dentro de sua casa. Vai ter mais organização, né? Proteção, né? Guardar a nossa moradia aqui, né? Pra gente ter paz, né? Você viu na reportagem, o governo quer regularizar os imóveis e avalia que dessa forma inibe a ação da milícia. Mas a gente lembra que a milícia cobra taxas até de quem tem a propriedade, inclusive negócios legalizados. É preciso investigar e prender esses bandidos que continuam agindo. Agora há pouco, horas depois de a polícia flagrar as construções irregulares na Muzema, nós telefonamos para uma das pessoas que anunciavam exatamente esses imóveis. E a venda continuava como se nada tivesse acontecido. Eu vi seu telefone na internet no anúncio de um condomínio no Itaiangá, o Itaiangá Garden. Tá, esse apartamento aí, ele tá à venda, sim, 165 mil. Essa questão dessa ocupação ali na Muzema, tem algum problema? Tá acontecendo algum problema em relação às vendas e locações ali? Olha, assim, problema, na verdade, para venda, teve desde o dia que caiu aquele prédio, né? Porque, tipo assim, todo mundo que é dono de imóvel, apartamento, prédio, ficou taxado como miliciano, entendeu? Mas esse apartamento tem a documentação certinha? Tem todos os registros e documentos? Então, você conhece posse? Conheço. Então, todos os imóveis aqui na região da Muzema, independente de ser Muzema, na Tijuquinha, todos esses lugares assim, sempre vai ter um imóvel de posse. É um risco para quem compra, né? E a Polícia Civil avançou nas investigações sobre o esquema de venda de comprovantes falsos de vacinação. DEARTE cuida de roubo e furto ao turista, entendeu? DEARTE. Agora, a nós é DECOM, entendeu? Nosso crime é DECOM. Os crimes a que Fernando Catarino dos Santos se refere são, segundo a Polícia Civil, associação criminosa, receptação e estelionato. O áudio foi obtido com autorização judicial e mostra o homem orientando ambulantes que oferecem cartões de vacinação falsos nas ruas. A delegacia da Praça da Bandeira fez buscas na casa dele hoje de manhã. Não é que eu compro de quem? Eu sou atracador, eu vou pagar. Eu tô lá, você chega, ó, eu tenho, você tem? Tenho. O RJ1 revelou o esquema na semana passada. Se eu quiser mesmo certo, eu só tomar vacina, entendeu? Tem que tomar vacina. Eu tomo a vacina pra ver. A polícia chegou ao suspeito de hoje depois de apreender os celulares de 4 cambistas. Nos aparelhos, conversas como essa. 9 aqui, sendo que 4 falta o comprovante de vacinação. Quer tentar fazer, mano? Estou vindo ali agora na minha direção. Fernando escreve, pode mandar, eu faço, é rápido. O ambulante envia os dados dos clientes de uma vez só. Fernando reclama. É um por vez. O nome completo, um CPF separado, para me colar e agilizar. Em 5 minutos, responde com 7 falsificações do Conect SUS. Todas têm as mesmas datas de primeira e segunda doses. Só mudam nomes e CPFs. Investigadores também encontraram recibos de pagamento via Pix, de vendedores para Fernando e dele para outras pessoas, que seriam, segundo a polícia, responsáveis pela emissão de documentos falsos e ingressos. Fernando Catarino prestou o depoimento e foi liberado. Para a justiça, os indícios apresentados pela polícia não justificaram a prisão dele.
As investigações mostram que a quadrilha também desvia e vende entradas para eventos, cartões Rio Card e passagens de ônibus para outros municípios e estados. As investigações continuam. A polícia também vai atrás das pessoas que compraram cartões de vacinação falsificados. Elas serão identificadas e chamadas para depor. Nós não conseguimos localizar a defesa de Fernando Catarino dos Santos. E o estado recebeu hoje mais de 168 mil doses de Coronavac para serem aplicadas em crianças e adolescentes. E o calendário de vacinação vai avançar. A remessa de Coronavac para vacinação infantil chegou hoje de manhã ao Rio. O imunizante do Instituto Butantan teve autorização da Anvisa para ser aplicado em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que não tenham baixa imunidade. A vacina é a mesma usada em adultos com a mesma dosagem aplicada. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o imunizante vai para os municípios que estavam sem estoque para vacinação infantil. A capital é uma dessas cidades. Hoje foi o 6º dia de vacinação para crianças de 11 anos e o calendário não avançou por falta de vacina. A expectativa da Prefeitura é que, com a chegada dessas doses, o calendário seja ajustado. Na quarta, vacina para as crianças de 10 anos, quinta de 9 anos e na sexta, 8 anos. As vacinas para pessoas acima de 12 anos e as doses de reforço para adultos continuam sendo aplicadas normalmente. Hoje, a Prefeitura do Rio abriu um novo posto de testagem em Irajá, na Zona Norte, no estacionamento anexo do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles. Ele vai funcionar de segunda a domingo, das 8 às 17 horas. Até ontem, quase metade dos testes feitos pela Prefeitura tinha resultado positivo. O grupo de trabalho da UFRJ, que acompanha a disseminação do coronavírus em todo o estado, diz que a taxa de transmissão está no nível mais alto. O covidímetro, que mede essa taxa, está na cor roxa, que é a última da escala. O documento técnico evidencia que a situação crítica deve se acentuar na próxima semana e sugere ações para conter essa disseminação. A expectativa que a gente tem com as simulações é que a gente ainda tenha um grande número de casos nas próximas 2 semanas, né, com uma provável redução em tempo não tão curto. Então, vamos ficar todos atentos e nos proteger. A taxa de ocupação dos leitos de referência para a doença nos hospitais públicos está em 64% na capital. Hoje, 899 pacientes estavam internados com Covid. Em todo o estado, 232 pacientes estão nas emergências à espera de um leito de Covid. A Rede SUS da capital já chegou a ter mais de 1.400 internados com Covid e tinha mais leitos dedicados à doença. A Prefeitura disse que ainda pode abrir mais leitos e que o Estado e o governo federal também têm previsão de reabrir leitos. A gente está mobilizando mais 100 leitos no Hospital Ronaldo Gazola. São 250 leitos previstos para abrir no Hospital de Bom Sucesso e 150 leitos nessa semana no Hospital Clementino Fraga Filho. Também o Estado está mobilizando os leitos do Hospital Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, para que a gente possa atender todos os pacientes. A Secretaria Municipal de Saúde diz que atualmente 88% dos internados na rede SUS da capital não tem o esquema vacinal completo, sendo que 46% não tem nenhuma dose. O mais importante nesse momento é a gente bloquear a disseminação dos casos graves da variante Ômicron. Que as pessoas tomem a vacina, façam a dose de reforço. Vamos ver, então, aqui todos os detalhes do calendário de vacinação na capital. A gente vai reforçar aqui a informação, como a Lília Teles mostrou na reportagem. Amanhã, ainda crianças de 11 anos. Na quarta-feira, 10 anos. Na quinta, 9 anos. Sexta e sábado, 8 anos de idade. E aí segue na semana que vem com as crianças com idades entre 7 e 6 anos. E aí, a partir do dia 7 de fevereiro, as crianças com 5 anos de idade. E uma família passou por um constrangimento nesse fim de semana para enterrar um parente em São Gonçalo. Luan Stuart, de 33 anos, sofria de obesidade mórbida e infartou na última sexta-feira. Os parentes acertaram o enterro no cemitério municipal São Miguel, com a funerária Nossa Senhora de Santana.
Por causa do sobrepeso, a funerária cobrou um valor mais alto. Mas, para surpresa da família e dos amigos, na hora do enterro, não havia cova adequada para o corpo de Luan. E, segundo a família, o cemitério argumentou que não tinha pedreiro no fim de semana para fazer a adaptação. Sem suporte do cemitério ou da funerária, a família teve que comprar materiais e conseguir equipamentos para construir o túmulo. 2 tios de Luan fizeram a obra. Cadê o responsável pelo cemitério? Cadê o responsável pela funerária? Não tem pedreiro hoje. Aí a família tem que se disponibilizar e fazer. Isso é covardia, irmão. Aqui, ó. Os 2 tios. O corpo teve que ser levado novamente para a capela por causa do calor. O enterro acabou atrasando 2h30. Foi um descaso que teve com a família, foi um descaso que teve com meu irmão, né? Pagamos um serviço tão caro, né? E já estava tudo ciente que ele era obeso, precisaria, né, do espaço adequado para poder ser enterrado dignamente. Os familiares que prestou, né, todo o seu apoio, que construiu, enfim, porque não tivemos apoio de ninguém, corremos atrás, ligamos, telefone desligado, não tivemos nada. É um descaso, um desrespeito, uma humilhação. Toda a nossa solidariedade à família do Luan. E a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pelo cemitério, lamentou o incidente e abriu uma sindicância. Nós entramos em contato com a funerária Nossa Senhora de Santana, mas não tivemos retorno. E daqui a pouco, no RJ2, a Polícia Federal abriu investigação pela morte de 3 girafas na Costa Verde. Você vê já, 7h31. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal vão investigar a morte das 3 girafas importadas da África do Sul. Há 74 dias, as girafas estão confinadas neste galpão. A luz do sol entra pelas janelas e elas são alimentadas. Mas a única tentativa de caminhada ao ar livre, neste tempo todo, deu errado. 6 fugiram e foram recapturadas, mas à noite 3 morreram. Elas vieram da África do Sul, foram compradas pelo Bioparque. No antigo zoológico do Rio, as últimas girafas morreram há mais de 6 anos. Essa não é apenas a maior importação de girafas na história do zoológico brasileiro, mas é também a maior importação de animais de grande porte, desde que os zoológicos surgiram no Brasil a partir de 1840. Igor é biólogo, mestre em zoologia e trabalha em zoológicos há mais de 15 anos. São animais ameaçados de extinção e o custo de uma única girafa hoje está estimado em cerca de $60 mil. Foi preciso fretar um jumbo para trazer 18 girafas. Um negócio que pode ter chegado perto dos R$6 milhões. Tudo autorizado pelo IBAMA. Esta é a licença concedida em julho do ano passado. O espaço para a descrição da origem tem a mesma letra em toda a lista de animais, W, de wild, ou seja, selvagem. Uma portaria do IBAMA proíbe importar animais de vida livre para fins comerciais. Mas os responsáveis afirmam que as girafas fazem parte de um projeto de conservação. Os projetos de conservação de espécies selvagens, que não fazem parte da fauna brasileira, costumam ter a participação de zoológicos do Brasil e de outros países. A presidente da associação que reúne zoológicos do Brasil afirma que há 3 anos a entidade começou a discutir um plano para a importação das girafas e que ele ainda não ficou pronto. As girafas chegaram antes desse plano estar pronto, né? Então, elas tinham que ter, se é que deveriam ter vindo neste momento e quantas seriam e da onde, né? O plano tem que estar estabelecido com as diretrizes básicas do que fazer com essa população que já está aqui, quem vai parear com quem, quais são os objetivos e se houvesse a necessidade de, neste momento, trazer indivíduos de fora, tem que estar acusado dentro do plano. E, nesse momento, nós não temos o plano. O grupo importado pelo Bioparque é maior do que o total destes animais em todo o país. A população que a gente tem sob cuidados humanos são 14 animais, entre 4 machos e 10 fêmeas em 6 instituições no Brasil. A Associação dos Zoológicos está acompanhando o caso.
Nós não concordamos em tirar animais da natureza, ponto. Porque senão estaremos contra até as diretrizes do próprio plano que a gente está estabelecendo. Se a gente não sabe o que tem em cativeiro e se a gente não sabe ainda, precisava do teu diagnóstico, não tem por que trazer. O Instituto Estadual do Ambiente esteve no Resort Porto Belo, em Mangaratiba, antes da chegada das girafas e informou que a vistoria constatou boas condições para receber os animais. Em cada baia de 40 metros quadrados ficam 3 girafas, por enquanto, sem previsão para um novo passeio ao ar livre. Não existe regulamentação com relação a uma instalação para quarentena. Caso isso fosse um zoológico, estaria irregular, porque a legislação define que o padrão mínimo de um recinto para 2 girafas é 600 metros quadrados, e não 40 metros, como estão alojados 3 animais lá nas baias. O Instituto Estadual do Ambiente deveria ter recebido até sexta-feira os laudos feitos nos corpos das girafas. Como os responsáveis não enviaram estes e outros documentos, o prazo foi prorrogado para amanhã. A Polícia Federal informou que a Delegacia de Meio Ambiente está fazendo diligências e o Ministério Público Federal também está analisando uma denúncia sobre o caso. Coitados dos bichos. O Bioparque do Rio disse que os animais não foram capturados na natureza e que a instituição de origem foi aprovada pelos órgãos competentes brasileiros e sul-africanos. Priscila Chagas aqui comigo. Priscila, boa noite para você. Esse calor ficou, né? Ficou. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem de satélite para a gente entender. Tudo liberado, não tem uma nuvenzinha. Vai ficar assim pelo menos até quarta-feira. E, Ana Luísa, a gente pensa, tá calor pra caramba durante o dia. Sim. Hoje, 35 graus de máxima. Mas durante a madrugada também tá quente. Só para vocês terem uma noção, a mínima na próxima madrugada, eu vou voltar aqui, ó. A mínima na próxima madrugada é de 22 graus, mas como fica muito úmido, a sensação pode chegar a 25 graus, a própria lua está suando. E aí, com a conta de luz mais cara, não tem como ficar pagando ar-condicionado todas as noites. A gente falou com a Sandra Dória, que é pesquisadora do Instituto do Sono, para ela falar como o calor afeta o nosso sono. Vamos ver. Ou um ar-condicionado, um ventilador, uma janela aberta, para que haja uma ventilação nesse ambiente. Roupas mais leves, lençóis mais claros, mais frescos, né? Então, além de você melhorar o ambiente, você pode também pensar em si. Então, um banho mais frio, quase gelado, né? Um banho revigorador próximo da hora de dormir também pode fazer isso. E evitar atividade física próximo da hora de dormir à noite, né? Então, à noite é o momento em que a gente precisa diminuir a energia, diminuir essa excitação do nosso corpo, inclusive pensando para diminuir a temperatura corporal. Várias dicas para poder amenizar esse calorão durante a noite. Eu tô com medo dessa quinta-feira. Menina, você que tá sentindo calor hoje, se prepara. Hoje foi 35, amanhã 36, quarta 37, quinta a gente pode chegar aos 40 graus, mas vai ter uma mudança aí, porque quinta-feira chega uma frente fria e aí a partir de sexta-feira a temperatura começa a cair, a gente vai atualizando ao longo da semana. Vambora. Obrigada, Priscila. Gente, a RJ termina aqui. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau, gente.